Chega fim de ano e pronto. Chove lista de resolução, né? Aquelas promessas incríveis que a gente faz pra nós mesmos e que, sei lá por fevereiro já viraram poeira. Acho que todo mundo aqui conhece bem essa história. E olha, o problema geralmente não é falta de vontade, não. É o método que tá errado. A gente fica tão focado no resultado, sabe? Emagrecer, produzir mais, mudar tudo de uma vez e esquece de se perguntar a coisa mais importante. Que tipo de pessoa eu quero ser? É essa mudança de chave do o quê pro quem que vira o jogo de verdade. Então, para 2026, a proposta é outra. Que tal a gente trocar aquela lista de cobranças que só serve para deixar a gente exausto por um mapa? Um mapa de intenções, sabe? Uma coisa mais gentil, mais consciente. É tipo ter uma bússola, em vez de um chicote na mão. E para organizar esse mapa, a gente vai se basear em 4 pilares que são, assim, a base de tudo na vida: corpo e mente, casa, trabalho e estilo de vida. A ideia é olhar para cada área, uma de cada vez, com calma. Então, se quiser, pega um caderno aí, respira fundo, que a gente vai começar. Bom, vamos lá. O primeiro pilar, que é a fundação de todo o resto, é corpo e mente. Não tem jeito, né? Antes de querer mudar qualquer coisa lá fora, a gente precisa primeiro arrumar a casa aqui dentro. E aqui tem uma ideia que é central para tudo isso. Produtividade de verdade não é sobre gerenciar o tempo, é sobre gerenciar a energia. O jeito como a gente se sente impacta diretamente o jeito como a gente funciona. É simples assim. Então as intenções aqui são todas sobre construir essa base de energia. É, por exemplo, parar de negociar o sono, sabe? Tratar o descanso como algo sagrado, não como um luxo. É escolher um movimento que o corpo goste, que celebre, em vez daquela obrigação que a gente detesta. E olha, até tirar 5 minutinhos para meditar, só para semenciar um pouco o barulho da mente e dar aquele reset na energia. Saindo do corpo e da mente, vamos para o nosso espaço físico, o pilar 2, nossa casa. Pensa comigo, a nossa casa tem que ser um lugar que nos serve, não que nos cansa. Ela precisa ser um santuário que recarrega a nossa energia e não mais um lugar que suga o que a gente tem. E a palavra-chave aqui é uma que eu adoro: destralhar. Que nada mais é do que esse processo de tirar o que não faz mais sentido. Porque, vamos ser sinceros, não dá para organizar bagunça. Primeiro, a gente precisa se livrar da tralha, sabe? Para abrir espaço, tanto físico quanto mental. Tá? Mas como a gente constrói esse santuário na prática? Com coisas pequenas, do dia a dia. Que tal uma liberação diária? 15 minutinhos por dia só para tirar o excesso. Depois, uma entrada intencional, ou seja, pensar 2 vezes antes de trazer qualquer coisa nova para dentro de casa. E por fim, um ritualzinho noturno, tipo deixar a pia limpa antes de dormir. É um sinal para o nosso cérebro de que o dia acabou e está tudo em ordem, em paz. Agora vamos para o terceiro pilar, que ocupa um espaço gigante na nossa vida, né? Trabalho e projetos. E aqui a meta é bem clara. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar melhor, com mais foco e, principalmente, com mais limites. Isso leva a gente para aquela pergunta que, olha, pode mudar tudo. A gente está sendo produtivo ou só está ocupado? Porque é muito fácil confundir as duas coisas. Passar o dia inteiro correndo de um lado para o outro respondendo mensagem e no final não ter saído do lugar. Para virar esse jogo, a gente pode focar em intenções que devolvem o controle para a gente. Por exemplo, fazer um planejamento semanal para tirar tudo da cabeça e botar no papel. Criar blocos de trabalho focado, sem celular por perto. E definir horários para checar e-mail e WhatsApp, para que a gente comande a tecnologia e não o contrário. Ah, e claro, celebrar as pequenas vitórias. Isso é super importante para a gente não desanimar. E tem outra ideia aqui que é muito legal. Que tal criar uma universidade pessoal? É basicamente estudar alguma coisa só por prazer, sem ter nada a ver com obrigação de trabalho. Aquele assunto que te dá curiosidade, sabe? Que alimenta a alma e a criatividade. É um tipo de autocuidado intelectual. E com isso a gente chega no nosso último pilar, o quarto, estilo de vida e alma. Porque, no fundo, a vida de verdade, aquela que importa, acontece fora da nossa lista de tarefas, né? Aqui a ideia é nutrir a alma, buscar conexão de verdade. Pode ser se dar uma hora offline antes de dormir para se desconectar do mundo e se conectar com a gente mesmo. Ou ter um hobby sem meta nenhuma de produtividade, só porque é gostoso. É sobre estar presente de corpo e alma numa conversa, sem ficar checando o celular. E praticar gratidão, aquele exercício simples que treina nosso cérebro para enxergar a beleza no dia a dia. E o que amarra tudo isso, todos esses pilares, é um lema: viver com intenção e não por inércia. É sobre fazer escolhas conscientes a cada momento, em vez de só deixar a vida levar no piloto automático. Eu sei,
Eu sei, 26 intenções. Pode parecer muita coisa e tudo bem se sentir um pouco sobrecarregado agora. Mas o ponto mais importante é este: não é para fazer tudo de uma vez. Esse mapa não é para ser mais uma lista de cobranças na sua vida, de jeito nenhum. A jornada toda começa com um único passo. É só isso. Escolhe uma área, uma prática, uma única intenção, aquela que mais conversou com você. Só uma. É importante lembrar que a filosofia por trás de tudo isso é a da mudança gentil, compassiva. A transformação de verdade, aquela que dura, não vem da pressão, da força bruta. Ela vem da consciência, da gente se olhar com mais gentileza. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. De tudo isso que a gente conversou, qual única intenção, por menor que seja, poderia transformar a sua experiência no próximo ano? A resposta para essa pergunta pode ser o comecinho de uma mudança enorme e, o mais importante, muito mais compassiva.